Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus. Estamos aqui para comentarmos hoje um pouco a respeito da lição de número 6, da lição de jovem da Escola Bíblica Dominical. Falamos aqui da Igreja de Boa Esperança, Igreja Assembleia de Deus, liderada pelo pastor James Costa. Estamos aqui no canal EBD em Estudo para dar um maior suporte, para esclarecer alguns pontos e para colaborar de alguma forma com o estudo da lição. Convido desde já a fazer parte do canal, a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas, para que assim mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus, possam assim compartilhar esta informação. Deixe o seu like para fortalecer o canal, para que este canal possa assim ter uma maior relevância. Então a lição, dando continuidade à lição de jovens, o tema de hoje vai falar sobre a grande tribulação. Falamos aí já sobre as bodas do Cordeiro e vamos agora falar sobre a grande tribulação. O texto do dia, o texto áureo se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz o seguinte: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então ele vai falar sobre um período de grande tribulação, de grande sofrimento, de grande aflição, que nunca houve no passado e nunca haverá no futuro. Então, um período de terríveis aflições na história da humanidade. A síntese vai dizer o seguinte: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história da humanidade. Então a humanidade passou por diversos problemas, por diversas guerras, vários impérios surgiram, houve vários conflitos, tivemos aí grandes guerras, inclusive guerras mundiais, 2 guerras, mas o período da grande tribulação vai superar em aflição, vai superar em terror, vai superar em problemas todos os períodos que a humanidade em todo o período histórico já passou. Então será um período tenebroso, terrível, que irá afligir a face da terra. Então vemos então o texto áureo bíblico da lição. Ela vai se encontrar em Apocalipse, aí como se lê durante a escola dominical, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 11, vai dar aí um respaldo bíblico para esta lição. E a introdução, aqui conforme o comentarista, ele vai nos trazer o seguinte: que será a grande tribulação, vai ser o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro da história. E a aflição para aqueles que não foram arrebatados. Então nós iremos entender em que momento vai surgir essa grande tribulação, e nós entendemos assim que será um período de grande tribulação, de grande aflição, de grande angústia, e para aqueles que não partiram com Cristo no arrebatamento, aqueles que não foram arrebatados quando Cristo veio às nuvens, passará pela tribulação. Então o primeiro tópico, o comentarista vai dar como tema a realidade da grande tribulação. O primeiro subtópico vai dizer: Daniel fala a respeito da grande tribulação. O livro do profeta Daniel, um dos profetas maiores ali no Antigo Testamento, vai registrar inicialmente um período histórico, um período em que o povo é levado para o cativeiro, toda a sua experiência ali no reino da Babilônia, e assim como também daqueles 3 jovens amigos, quando é lançada na fornalha sobre a adoração da estátua de ouro, e depois vai começar um período de escatológico. O livro ele vai falar alguns acontecimentos futuros, algumas imagens, algumas metáforas, enfim, vai surgir. E dentre essas previsões futurísticas, vamos assim falar, o livro de Daniel vai falar sobre as 70 semanas. E essas 70 semanas é referência, não é uma semana no sentido literal. Não serão 70 semanas. Significa a questão, é uma profecia. No original, está escrito os 70 sets. Os 70 sets. É o que está escrito lá no original. Então, e para que essas 70 semanas? O que é essas 70 semanas? O que são esses 70 sets? Que vai estar ali profetizado no livro de Daniel. E vamos ver em Daniel capítulo 9, versículo 24, a questão, o motivo da grande tribulação. Por que a grande tribulação deve existir? Por que ela virá? Qual o grande motivo? Vai dizer Daniel 9, 24 o seguinte: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna.
e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então aí você vai ter aí uma gama de objetivos, né, o qual foi preparado a grande tribulação. Distinguir transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Entendemos que desde o Adão e Eva, desde o Éden, o homem, a mulher, a humanidade tem caminhado e se distanciado de Deus e a iniquidade tem se multiplicado, né? Deus utiliza o próprio povo de Israel após sair do Egito para, quando conquistar a terra, sob a liderança de Josué, para impor castigo ali aos povos cananeus. Então, aí, quando justamente antes de sair do Egito, ele vai dizer, olha, ainda não chegou o tempo para eu utilizar o povo como uma forma de castigo para os cananeus. E aí, depois daqueles 400 anos como prisioneiros no Egito, como escravos, sim, é o período que Deus, ali, quando a ira de Deus chegou ao limite com os povos cananeus e utilizou seu povo hebreu para ali infligir o castigo. Então Deus está sempre utilizando. Deus utilizou ali o Nabucodonosor para imprimir castigo ao povo de Israel, as tribos de Israel, tendo em vista suas grandes iniquidades, né, realizadas ao longo do tempo. Então Deus sempre alertando, Deus sempre dando oportunidade, mas o povo sempre ignorando os avisos de Deus, em sua grande maioria, e até o ponto que Deus utiliza o rei Nabucodonosor para imprimir o castigo, assim como também Deus utiliza o rei Ciro da Pérsia para imprimir libertação, ali já no período de Neemias, onde o povo é levado, liberado para retornar a Israel. Então Deus está sempre utilizando líderes, povos, nações para imprimir o seu castigo, imprimir a sua ira, a sua justiça. E nesse período da grande tribulação não será diferente. Deus irá, é um período reservado para o castigo final da humanidade durante todo esse tempo de pecado, durante todo esse tempo de distanciamento, né, de Deus. Não só da humanidade, mas também do povo de Israel. O subtópico 2 vai dizer o seguinte: um tempo determinado pelo Senhor. E aí vamos encontrar na Escritura que no Antigo Testamento, vários profetas, há várias referências a esse dia, né? E aí vamos aqui citar alguns que o comentarista colocou na lição. Vai dizer o seguinte, Jeremias vai dizer que a grande tribulação será o tempo de angústia para Jacó. Quando ele fala Jacó, né, é o primeiro nome de Israel. Então é o tempo de angústia para Israel, para o povo escolhido. Então entendemos aqui que é o tempo de angústia para o povo de Israel. Também outras expressões aparecem na Bíblia, como o dia do Senhor. Nós podemos aí ver em Isaías e outros profetas essa expressão, dia do Senhor. Também como dia da desolação, onde haverá desolação em cima da terra, sobre os moradores da terra, naquele período histórico que vem a acontecer a grande tribulação. Ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, grande tribulação. Então são algumas expressões que aparecem na Bíblia quando o Antigo Testamento, o Novo Testamento vai fazer referência a este período, né? Então, quando observarmos essas expressões, ira do Senhor, ira vindoura, tribulação, dia da desolação, dia do julgamento, né? E entendemos aí então que ele está fazendo referências à grande tribulação. E Mateus 24, 21, ainda no subtópico 2, vai dizer o seguinte: grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. E olha que essa palavra, essa frase, ela é proferida pelo próprio Jesus, né? Não é nenhum escritor. É o registro, logicamente, aqui de Mateus, que faz esse registro no seu capítulo 24, porém ela é proferida das palavras do próprio Messias, do próprio Cristo, que é um período de grande tribulação e de grande aflição. Então é um período que já está determinado, né? Um período que já está previsto biblicamente, né? Já foi proferida no Antigo Testamento, assim também há uma reafirmação no Novo Testamento com Jesus e lá na frente também no Apocalipse, quando João vai escrever ali o livro das revelações. O subtópico 3 vai falar sobre a abertura dos selos e as trombetas. Em Apocalipse capítulo 6 vai ter essa referência, esse relato. Então, o que são esses selos? O que são? A abertura dos selos vai ser justamente a abertura desses sofrimentos que irá vir de forma ordinária, de forma cronológica sobre a terra, sobre os moradores da terra. Isso é uma angústia em todo o mundo, né? Uma angústia inimaginável. Então, o capítulo 6 de Apocalipse, o capítulo 18 de Apocalipse vai estar fazendo referência aí a grandes catástrofes
né, que acometerão a terra, né? Nós temos visto aí um aumento, tivemos aí um ano recente, aí, um pouco mais de 10 anos ali, o tsunami que atingiu o sudeste da Ásia. Temos aí visto algumas catástrofes, terremotos no Japão, terremotos em outros países, enfim. E a grande tribulação será um período em que essas catástrofes estarão mais acentuadas, onde haverá de forma mais evidente catástrofes naturais, logicamente promovida pelo próprio Deus, com a sua permissão, devido à sua soberania, para imprimir ira e castigo à terra. Então haverá grandes catástrofes naturais que vão acontecer em diversos pontos da face da terra. E isso aí está previsto em Apocalipse 6 e Apocalipse 18. Então é a abertura dos selos e das trombetas, o qual ali virá grande tribulação sobre a face da terra. O capítulo 2 agora é o propósito da grande tribulação. Qual é o propósito? Falamos ali na introdução um pouco, vamos falar agora mais detalhadamente. Então, o primeiro propósito aqui, conforme o comentarista ele vem destacar na lição, podemos aí falar vários, mas ele vem destacar preparar Israel para o encontro com o Messias. Entendemos, como cristão, que Israel ele não aceitou Jesus, filho de Maria, nascido e concebido pelo Espírito Santo, como Messias. Ele inicialmente queria um Messias que viesse libertar e implantar um reino, mas um reino inicialmente terrestre, e libertar naquela época do jugo dos romanos. Como isso não aconteceu, eles creem que Jesus é apenas mais um profeta, mas não um Messias que irá libertar. Mas entendemos que o reino primeiro foi implantado, um reino espiritual, um reino nos corações, quando João Batista vai dizer que já é vindo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então o reino ele já foi lançado ali e já foi implementado por Cristo. Bem verdade que haverá sim um momento do reino físico, que será uma lição futura quando formos falar sobre o milênio. Mas esse Cristo ele já veio como Messias e Israel não aceitou, não recebeu, não recepcionou como Messias. E diante disso, a grande tribulação, tendo em vista que não crendo no Messias, não crendo em Jesus como Salvador, não terá parte ali inicialmente no arrebatamento da igreja, aqueles que irão crer, aqueles que foram justificados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então passarão pela tribulação. Então será o momento aí em que Israel, terá o encontro no fim da grande tribulação com o Messias, e ali eles irão reconhecer na figura de Cristo, na figura de Jesus, que é o enviado, o Messias de Deus. Então vai ser o momento de restauração espiritual de Israel. Podemos ver isso no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. E esse período também, um dos propósitos que verão flagelos que virão sobre a terra, e uma boa informação é que a igreja não passará pela grande tribulação. Bem verdade que existem algumas correntes teológicas, que nós não iremos comentar aqui agora, que acredita sim que a igreja irá passar por todo o período da tribulação, da grande tribulação, irá só encontrar com Jesus na sua segunda vinda, quando ele virá ali no Monte das Oliveiras, no grande dia do Senhor. Mas nós cremos que não, que a igreja inicialmente haverá um período de arrebatamento, quando Cristo virá com o toque da trombeta nas nuvens, em que os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida aqueles serão arrebatados que estarão vivos, e ali haverá bodas do Cordeiro, como já foi explicado na aula anterior, e neste período das bodas do Cordeiro haverá na terra, a quem fica na terra, o período da tribulação, e 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio de grande tribulação. Então este período da tribulação, a igreja não estaria fazendo parte, tendo em vista que ela já está nas bodas do Cordeiro, e só viriam no final, que é na segunda vinda de Cristo, no grande dia do Senhor, ali quando Israel será restaurado e socorrido na grande guerra do Armagedon. Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação ao Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Entendemos que Israel foi a nação escolhida através da linhagem de Abraão para ser o povo escolhido de Deus. Dali veio Moisés, dali veio os profetas, dali veio o Messias, Jesus Cristo, na linhagem de Davi, certo? Da descendência aí de Abraão. Então, o povo escolhido fez por pouco caso de sua escolha e por vezes andou distante de Deus, andando distante daquele que o escolheu. E já houve grandes momentos de aflição, onde foi levado cativo para a Síria, levado cativo pelos babilônicos, houve uma dominação grega, houve uma dominação romana,
né? Houve um espalhamento, vamos assim dizer, após a destruição de Jerusalém, do povo de Israel, e em 48 houve o retorno de Israel para a sua terra. E antes de 48, do retorno de Israel, houve uma grande perseguição na Segunda Guerra Mundial, como nós entendemos aí com o Holocausto, sob a liderança de Adolf Hitler. Então houve vários momentos históricos em que Israel ele sofreu perseguição. E este é o último grande momento em que ele sofrerá grandes perseguições, grandes dores, devido a esse afastamento, devido a este pouco caso, vamos assim dizer, de forma geral, do seu propósito, né? E também não reconhecimento do Messias. Então será a última oportunidade de salvação para o povo judeu, para o povo de Israel, né? A questão da grande tribulação. Então esse momento de encontro, né, com o Senhor ali nos seus últimos momentos. E diz mais ainda a lição. O povo de Israel fará um pacto com o anticristo, entendendo ser o Messias. Mas no meio da tribulação compreenderá que foi enganado e então romperá a aliança estabelecida, convertendo-se ao Senhor Jesus. Então o povo, durante a tribulação, vai entender, o povo de Israel, que o anticristo é o Messias. E haverá um acordo, o qual esse Messias, né, esse falso Messias que é o anticristo, tentará assentar no trono de Israel, fará paz, resolverá muitos problemas mundiais de vários países, o que já estamos encaminhando para isso, para uma liderança única mundial. E a partir de um determinado momento, o povo de Israel irá compreender que foi enganado, que ele não é o Messias, mas sim um anticristo, um falso Messias. E a partir desse momento eles irão sofrer grandes perseguição por ter quebrado esse acordo, por ter quebrado esse pacto com o anticristo. E ali haverá ferrenha perseguição, como nunca houve, na verdade. Houve aí mais de 6 milhões mortos no grande e última perseguição, foi o Holocausto. Houve também a Inquisição no passado, mas o Holocausto matou mais de 100 milhões, né? Fora na guerra, isso só falando em relação ao Holocausto, câmara de gás e perseguição em prisão. Mas ainda assim, essa perseguição da grande tribulação será pior ainda do que para os judeus, será pior. Né? Ao quebrar o pacto com o anticristo, haverá uma grande e ferrenha perseguição. E continua. Quando é que vai haver esse desfecho para o povo de Israel? Culminando na guerra do Armagedon. Já foi proferida aí por alguns profetas sobre essa guerra do Armagedon, que é realmente um local físico, hoje ali na região de Israel, um pouco próximo ao litoral da nação israelita de hoje, quando o Senhor, no instante de maior aflição, descerá dos céus na companhia da igreja glorificada. A igreja virá, e aí a segunda vinda de Cristo, entendemos assim, que nesse momento, após a boda do Cordeiro, quando o Messias virá sobre os montes das oliveiras, em que está proferido ali também em Zacarias, está proferido em Ezequiel, profeta Ezequiel, enfim, em que tocar ao monte das oliveiras, a monte das oliveiras irá se abrir, e ali haverá também um resgate do povo de Israel. E aí a igreja voltará com Cristo. Né? Agora o Cristo é um Cristo poderoso, um Cristo glorioso, né? Para julgar as nações e para resgatar o povo de Israel. Então o desfecho da grande tribulação para o povo de Israel é o seu resgate. Né? Então, da mesma forma como milagrosamente o povo de Israel no passado foi alvo de milagres do Senhor, foi alvo de resgate. Vemos aí alguns conflitos na época dos juízes, na época dos reis, em que milagrosamente, por várias ocasiões, inclusive até no decorrer do Egito para Canaã, Deus libertou o povo de Israel de forma milagrosa. Será o último grande milagre de Deus através de Jesus para com o seu povo, mostrando ali a sua misericórdia e mostrando aí mais uma chance de oportunidade para o povo de Israel, que outrora não o reconhecia como Messias, mas que a partir daquele momento vai entender que realmente aquele que foi crucificado no madeiro, aquele que foi na época romana rejeitado, até dito como herege, ele realmente era o Messias. E ali será a última grande oportunidade para o povo de Israel. O segundo subtópico do segundo tópico diz: fazer justiça contra os rebeldes. Então não só a nação de Israel irá sofrer, não só a nação de Israel irá ter uma chance, após o pacto quebrado com o anticristo, Jesus irá ainda voltar e resgatar Israel, mas também é um momento de justiça para com os rebeldes, para as outras nações, para os demais povos que se rebelaram, que encontram-se rebelados contra o Senhor, que andam segundo as suas filosofias, segundo os seus ensinamentos, que negam até a existência de Deus, que negam até o papel messiânico.
em que leva a Jesus como uma figura histórica e não como um Messias. Então será o momento também de castigar, Isaías 13:11, de castigar o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade e arrogância. O que nós vemos hoje não é diferente, muitos arrogantes, muitas pessoas rebeldes, iníquos, que distorcem a verdade, que faz com que a mentira seja verdade e a verdade seja mentira, né? Valores sendo aí pervertidos ao longo do mundo oriental e do mundo ocidental. Nós vemos isso aí, inclusive no Brasil, mas será um momento de castigo para estes, né? Para estas pessoas arrogantes, iníquas, perversas, que afastaram-se do Senhor, né? Assim como Nínive se arrependeu, e aí Deus não houve castigo, mas esses atualmente não se arrependem, então haverá sim um castigo para ele no final. Ao contrário de Nínive, ao contrário também, e semelhantemente a Noé, né? Semelhantemente a Noé, em que a arca foi fechada por fora pelo próprio Deus, e todos aqueles que não entraram na arca foram mortos, né? Foram mortos, foram destruídos, por não aceitarem ali a palavra de Noé, o resgate de Deus. Então, assim também, semelhantemente, será nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias, nesse aspecto também, em que as pessoas irão casar, comprar, dar-se em casamento, viver suas vidas normalmente, e todas elas esquecendo-se de Deus, onde houve aumento de violência, onde houve aumento de iniquidade, e também será então justamente um tempo de flagelos. Flagelos, assim, podemos chamar e lembrar o período do Egito, né, que sofreu vários flagelos ali, as 10 pragas no Egito, né, até que o povo fosse liberto. Então também será um período de castigo. Então podemos fazer essa referência aos castigos do Egito, que o Egito sofreu, né, aos flagelos, né, sofridos, e aí será esse momento de castigo de Deus, de ira de Deus, contra a humanidade. E revelar ao mundo a ira de Deus. Bem verdade que alguns até se escandalizam quando a ira de Deus, sim, a ira de Deus, sim. E por quê? Porque Deus ele é amor, ele é misericordioso. Estamos no momento da graça, da misericórdia, o qual nós podemos nos arrepender, o qual nós podemos ter essa chance e oportunidade de corrigir a rota, de corrigir aí o direcionamento de nossas vidas. Mas haverá um momento que não terá mais chance. E aí é o momento da grande tribulação, é esse momento também da ira de Deus. Então isso é a justiça para aqueles que zombaram, para aqueles que foram arrogantes, para os iníquos, para os perversos, para aqueles que mudaram a verdade em mentira e a mentira em verdade. A esse sim haverá um momento de justiça, de julgamento por tudo aquilo que foi feito, né, aqui na face da terra. Então vai ser o momento em que serão feitas a abertura dos selos, né? Julgamentos terríveis serão deferidos sobre a face da terra. E neste momento surgirá um ditador mundial. Também outro momento em que haverá na grande tribulação é um ditador mundial, um líder mundial, e que inicialmente irá fazer alguns arranjos políticos, alguns arranjos em que haverá ali por um período de tempo, entendemos que serão 3 anos e meio de bonança, de paz, de harmonia, alguns problemas econômicos serão resolvidos, mas esse líder mundial em algum momento irá revelar a sua verdadeira face, e aí haverá o início da grande tribulação, onde serão derramadas aí a abertura dos selos, né? Conforme podemos registrar em Apocalipse 6:18. 6 ao 18. Então, o terceiro tópico e último da lição de hoje é quando acontecerá a grande tribulação. O primeiro subtópico vai falar o início. Então, em que momento haverá o início da grande tribulação? Então, entendemos que a grande tribulação ela vai estar compreendida entre após a vinda de Cristo, né, do arrebatamento da igreja nas nuvens, quando ele vem nas nuvens para arrebatar, e nesse momento ele não verá, vai ser aquele momento em que será como um piscar de olhos, como um ladrão, né, onde só verão aqueles que foram arrebatados, que se encontrarão com ele nas nuvens, os mortos ressuscitarão. Entre esse período que a igreja lá vai ser levada para as bodas do Cordeiro, e no período ali final da grande tribulação. Então, após o arrebatamento, inicia-se a tribulação e termina-se com a guerra, a batalha do Armagedon, em que as nações irão se unir contra Israel. E Cristo voltará com a igreja glorificada, ali com juízo, com poder e glória, para julgar e subjugar todos os povos. E aí, neste momento, onde todos os povos se dobrarão, e reconhecerão e verão que Cristo ele realmente era o Messias. Então, é este período de tempo que nós entendemos e compreendemos como sendo o período da tribulação. Tribulação e grande tribulação. O texto bíblico vai dizer o seguinte: não tem o propósito de criar um manual. Sim, que os textos bíblicos, ela não tem um propósito de criar um manual
do fim do mundo. Então, se nós queremos ler para ver todos os mínimos detalhes, é bem verdade que haverá algumas incompreensões, porque na verdade o propósito do Apocalipse, o propósito de algumas profecias não é detalhar minuciosamente todos os acontecimentos, mas mostrar de forma geral o que se sucederá, o que acontecerá e por fim mostrará a glória de Jesus, a glória do Messias nos últimos tempos, nos últimos momentos, né? Então este é o grande propósito, a vitória do bem sobre o mal, a vitória do Messias, né? No fim de uma história linear que teve ali início, né? Ao menos da humanidade, no início ali no Jardim do Éden, com a criação do homem e da primeira mulher, e terá o seu fim neste primeiro momento, antes do milênio, neste momento aí em que Cristo voltará, né, gloriosamente para resgatar o povo de Israel e acompanhado da igreja glorificada. A grande tribulação surgirá um líder mundial carismático com a promessa de resolver todos os problemas, já foi falado isso. Esta é a encarnação do mal, do anticristo, e enganará muitos, inclusive Israel, né? Falamos isso e até o momento que eles fazem um pacto. No momento em que esse Messias, esse vulgo Messias, que não é o Messias, é o anticristo, tentará assentar no trono de Davi, os olhos de Israel serão abertos e verão que não era o Messias, não era aquele da linhagem de Davi, que o Messias verdadeiro já foi, já veio, e eles o crucificaram. Então haverá esse reconhecimento. O ápice da grande tribulação, o segundo subtópico, né? É quando o anticristo ele vai se revelar quem realmente ele é, né? Haverá uma grande tribulação, um grande momento de perseguição a todos que não aceitarem. E será os últimos 3 anos da tribulação. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 16 e versículo 17. E o capítulo 17 também. E o fim, né? Deus, depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazer prodígios e convencer os reis de todo o mundo a se reunirem em uma grande batalha. E essa é a grande batalha do Armagedon, o qual nós entendemos que neste último momento, onde grandes nações irão ali se revoltar, né, contra Israel, sob a liderança do anticristo, e terá tentar destruir. E nos últimos momentos de sobrevivência de Israel, Deus irá resgatá-lo, virá com poder e glória, né? Jesus virá com poder e glória para ali salvar o seu povo, salvar Israel, acompanhado da igreja. Então esta é a lição, é o comentário de hoje, né? Poderemos aí estar presente em outros comentários, mas esta é o que Deus tem reservado para o dia de hoje, a lição do jovem. Continue conosco, compartilhe esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso e que possamos continuar crescendo no conhecimento de Deus, porque é o que nos baseia, o que nos dá alicerce para viver nesses últimos dias, e que assim possamos estar junto com Cristo quando Ele tocar a trombeta e sermos arrebatados, e que nós estejamos livres deste momento da tribulação, que é um fato e que virá sobre a face da terra. Compartilhe, dê o seu like, continue conosco em EBD em estudo, né? Continuamos aqui também, além de comentarmos a lição de jovem, comentamos também a lição de adultos, da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.